A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sou Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje nós aprenderemos sobre a lição A Inspiração Divina da Bíblia, evangelista Belchior. Está no livro A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, escrita pelo nosso autor, Douglas Baptista. Inscreva no meu canal do YouTube, agora estamos também no Instagram. Textuário. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem faz eis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito. Uma pequena introdução. Cremos que a Bíblia é inspirada, divina, verbal e plenária, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Nesse sentido, trazer à luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras é o objetivo maior desta lição. Todo o trabalho pedagógico deve concorrer para isso. Nossos alunos, ao final desta lição, devem aprofundar as raízes de sua fé na inspiração divina da Bíblia. Pois é, meus queridos irmãos, aprenderemos sobre a inspiração divina da Bíblia. Inspiração divina. Essa aqui é a operação sobrenatural do Espírito Santo. Por meio dos seus autores, resultou na elaboração da Bíblia Sagrada, escrita e revelada por Deus para a humanidade. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos nossos corações. No subtópico 1, nós aprenderemos a doutrina da inspiração bíblica. No subtópico 1, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, Êxodo 24:4. Aqui, Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 2, 26:2. No texto do Novo Testamento,
Paulo disse que usava as palavras que no Espírito ensina. 1 Coríntios 2,13. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1:1. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico eram inspirados. Nenhum J ou motil se omitirá da lei. Mateus 5,18. Assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Dois. A inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa tradução vem do termo grego theospeteutos, que significa literalmente soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19:9 e 1 Coríntios 14:37. Aqui, meus queridos irmãos, porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual com a sua própria personalidade e talento escreveram inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21. Essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver e pregadas nas Escrituras. No subtópico 3, a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aqui Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada. 2 Timóteo 3,16. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e o outro menos inspirado, tendo todos os mesmos graus de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado. Aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Nesse aspecto, ratificam-os que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, e, sobretudo, ela é inspirada a palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha. A Bíblia é inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo e os seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Subtópico 2. A inspiração divina e os autores da Bíblia. 1. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramatical e vocabulários, e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou os escritores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com a exatidão a mensagem divina. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Já no segundo tópico, as limitações dos autores, os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia
eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Tiago 5,17. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, enquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Deuteronômio 31, 51, 52. Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado a limitações de seus autores humanos, segundo Coríntios 4, 7. 3. Os diferentes gêneros literários e figuras literárias. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativa, 1 e 2 de Samuel, poesia, salmos, provérbios, livro de provérbios e etc. Aqui nós vemos que na Bíblia aparecem vários gêneros literários, tipos de textos, vários tipos de textos, e também várias figuras de linguagens. Os autores sagrados também fizeram uso de linguagem, de figuras de linguagem, tais como o emprego de parábolas, enigmas, de alegorias, de hipérboles, de metáforas e símiles, vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. O emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas, em hipótese alguma, invalida a inspiração da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 2, versículo 6 e Tiago, capítulo 1, 17. A linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e a popular. Para citar um dos casos ao descrever a herança dos Rubenitas, também dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, Josué fez alusão aos nascer do sol. Na batalha contra os amorreus, e registrou que o sol parou. Essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus. Apenas busca alcançar a compreensão de todos. 1 Coríntios 14, de versículos 19 a 11. As limitações humanas, o uso de diferentes gêneros literários e o emprego de linguagem comum não anula a inspiração divina dos autores da Bíblia. O Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categoricamente em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes 3.4. Esdras reconhece como inspirados dos livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdras 1:5:1. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária da inspiração do Antigo Testamento. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui o pressuposto básico de sua inspiração: a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, João 14:26, os escritos bíblicos que reivindicam esse cumprimento, Atos 2:4, 1 Coríntios 2:10 e Efésios 3:5. Aqui
Aqui na inspiração do Novo Testamento, nesse aspecto, Paulo declara que descreve sob orientação do Espírito e que as suas epístolas são as palavras de Deus. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. No subtópico 3, a obra da regeneração e iluminação da Bíblia. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15, 26, 16, de 8 a 11. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito Santo, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. A Bíblia reivindica que a inspiração do Espírito Santo em todas as palavras das Escrituras. Conclusão. A Bíblia, é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Meus irmãos, que lição maravilhosa foi essa que acabamos de estudar. Assista à próxima aula, A Inerrância da Bíblia. Gratidão pela sua participação, fique com Deus e conte sempre com as minhas orações. Na próxima lição nós estudaremos a inerrância da Bíblia, Evangelista Belchior. Agora, fazendo uma pequena revisão, né? A revisão é fundamental, né, para quem estuda, pois o processo de revisar ajuda a fixar o conteúdo estudado. Isso acontece porque a repetição leva à absorção do conteúdo possível. Quando não se estimula o cérebro, é natural que aquilo que foi estudado seja esquecido. Então é importante a gente fazer uma revisão da lição, revisando o conteúdo. O que as Escrituras reivindicam? O que é inspiração plenária? Cite um gênero literário e 3 figuras de linguagens. Quais os 2 pressupostos básicos da inspiração divina no Novo Testamento? O que não é possível acontecer sem que haja o mover do Espírito Santo? Agora um versículo para nossa meditação que consta de João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Até a próxima aula. Muito obrigado. Fiquem com Deus.
Deus é contigo.